sentar em nome de Jesus, a igreja, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias. Irmãos, aqueles que não me conhecem estão chegando agora na nossa live. Eu sou o presbítero Moisés Cavalcante e desejo aos irmãos a paz do Senhor a todos vocês. Shalom Aleichem a todos vocês. Que o grande amor de Deus esteja com vocês. Nós fazemos aqui os nossos cultos aos domingos e transmitimos ao vivo para todos vocês. Amém? Irmãos, como todos os domingos eu estou sempre aqui batendo nessa mesma tecla, né? Como os bereanos faziam, irmãos, pessoas dedicadas à palavra de Deus. Façam como os bereanos fizeram com Paulo e Silas em Atos dos Apóstolos, quando eles foram pregar na sua cidade. Eles prestaram muita atenção no que eles estavam pregando, mas depois eles foram lá examinar as Escrituras Sagradas para verificar se o que aqueles homens de Deus estavam falando estava nas Escrituras Sagradas. Irmãos, não confie a sua salvação a ninguém. A Bíblia fala, irmãos, que a salvação ela é individual. Ninguém vai conseguir tirar sua salvação ou te salvar. O único que pode tirar sua salvação ou te salvar é Deus, mas tirar sua salvação só você. Então muitas vezes, irmãos, a gente, por falta de conhecimento da palavra de Deus, nós permitimos ser subjugados no entendimento e passamos a seguir pessoas que não estão dentro das Escrituras Sagradas. E por esse motivo eu peço para vocês, nós vamos ver a palavra de Deus agora, no primeiro texto da gente, lá em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. E nós pedimos para todos vocês abrirem suas Bíblias e acompanhar a leitura, para que o diabo não tenha legalidade em remover a palavra do seu coração. Porque uma vez que você acompanha a palavra de Deus na sua Bíblia, ou no seu smartphone, você acompanha a palavra, se você não acompanha, o diabo ele consegue arrancar essa palavra do seu coração. Mas se você acompanha, quando ele vem falar no seu ouvido que o que a gente fez aqui, o que a gente falou aqui não está na Bíblia, você não dá ouvido porque você acompanhou a leitura. E é importante, irmãos, em todos os lugares que você estiver, se você estiver em qualquer lugar que você estiver ouvindo a palavra de Deus, seja na igreja, instituição, onde quer que você congregue, não importa. Sempre acompanhe a leitura, faça questão de acompanhar a leitura. E se você ouvir o pregador ou o pastor, seja quem for o seu líder, falar algo do coração dele que não está nas Escrituras Sagradas, você de forma submissa indague-o, porque é a sua salvação que está em jogo. Muitas das vezes, irmãos, nós prestamos tanta atenção no documento de um carro, de uma moto, no documento de uma casa, que é uma coisa supérflua. Prestamos muita atenção quando vamos ver um processo judicial ou quando vamos nos defender diante de uma multa de trânsito, vamos fazer ali as nossas portarias para nos defender. Prestamos muita atenção. E quando é falar da salvação da gente, a gente fica um pouco disperso. Então nós temos que ter um pouco muito mais atenção, porque nós estamos falando de vida eterna ou de tormento eterno. O que vale aqui, irmãos, é vida eterna ou tormento eterno. Existem muitas pessoas que falam que as pessoas vão ir para a vida eterna e os demais irão ser destruídos. Isso não é verdade, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que as pessoas vão para um tormento eterno. Então, não é brincadeira. Nós estamos aqui, irmãos, para colocar medo nos irmãos. Mas nós estamos aqui para falar a verdade, termos com os irmãos com a verdade, simplesmente com a verdade, irmãos, e contra a verdade não há argumento. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus agora, amém? O amor perfeito de Deus, é o nosso texto de hoje, irmãos. O amor perfeito de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo
que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. Lá no 11, irmãos, amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós também. Amém? Irmãos, nesta vida, tudo passa, tudo passa, tudo é passageiro. Não há dor que permaneça para sempre, não há alegria que permaneça para sempre. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, ele amou os seres humanos de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, o seu primogênito, para amar, para morrer por todos nós. E a palavra de Deus fala em João, no Evangelho de João 15:13, que não há amor maior do que aquele que doa a sua vida em prol de outra pessoa, de amigos. Amém? Então, irmãos, vamos falar um pouco do amor. Como que nós interpretamos o amor? Muitos seres humanos interpretam o amor de maneiras diferentes. Existe amor de um homem para com uma mulher, existe amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, existe amor de um irmão nascido do mesmo pai com seu outro irmão, com sua outra irmã, sua irmã. Existe amor entre as demais pessoas. Qual amor que a Bíblia nos ensina a amar? Que amor que Deus nos remete a pensarmos que Ele quer que nós reproduzimos através do amor que Ele nos amou e deu seu único Filho por nós. Será que Deus, Ele nos remete a ter um amor homem para com uma mulher, um pai para com um filho para com o pai? Será que é esse amor que Deus nos remete a termos esse entendimento após Ele enviar o seu único Filho para morrer por todos nós? Eu pergunto para os irmãos, um pai, ele pode amar o seu próprio filho e não amar mais ninguém na rua? Sim. Um homem, ele pode amar, venerar a sua esposa, ou a sua esposa amar e venerar o seu esposo e ser uma pessoa ruim, má, perversa, um homicida? Pode, irmãos. Nós vemos aí casos de pessoas que em casa têm uma vida normal. A psiquiatria nos mostra isso, né? O psicopata, ele tem uma vida normal, tem mulher, tem filho, mas ele às vezes é um serial killer na rua. Então esse amor que nós às vezes pensamos que esse é o amor que nós devemos remeter e imitar o amor que Deus trouxe sobre toda a humanidade, de dar o seu único Filho para morrer por todos nós, é como se fosse um amor de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem, de um filho para com um pai, de um irmão para com uma irmã. Será que é esse amor, irmãos, que Deus nos remete a nós fazermos com o próximo? Existe, irmãos, aquele amor do próximo. A própria palavra de Deus nos ensina: amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Irmãos, o que nos leva a esse entendimento? Será que é possível Deus nos amar e ao mesmo tempo nos corrigir? Quais são os tipos de correção que um pai poderia trazer ao seu próprio filho por amor a esse filho? Nós não estamos falando aqui, irmãos, das pessoas que amam de formas assim, de forma possessiva. Essas pessoas que acham que são
donas da outra pessoa. Existe o amor possessivo, aquelas pessoas que falam, essa mulher, se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém. Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. O verdadeiro amor, irmãos, é aquele que você não espera nada da outra pessoa. Porque quando eu amo a minha esposa, ela tem uma reciprocidade no amor para comigo. Eu amo ela. O amor de um homem para com a mulher é um amor de duas vias. Eu amo a minha esposa, faço tudo por ela, e ela me ama e faz tudo por mim. Então o amor está sendo pago e o amor está sendo correspondido. O pai para com o filho, o pai ama o filho, faz tudo pelo filho, e o filho traz uma obediência para o pai e ama o pai. Então existe um amor entre o pai e o filho, um amor de reciprocidade, que o pai manda o amor e o filho também reverte esse amor. Então é uma via de duas mãos. E assim, entre irmãos, o irmão ama a irmã, quando a irmã precisa da ajuda do irmão, o irmão está sempre ali para ajudar, o irmão e a irmã, quando o irmão precisa da irmã, é a mesma coisa. É desse amor que a palavra de Deus fala para nós termos, ou amor para com todos os irmãos. Lá em Lucas, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segunda carta do doutor Lucas, historiador, capítulo 10, do versículo 25 a 28, fala assim, ó. Certa vez, um advogado aí na Bíblia, vocês devem estar assim, um doutor da lei. Aqui na minha está advogado, mas acho que não importa não. Certa vez, um advogado da lei levantou-se contra um propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele respondeu e replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isso que viverás. Irmãos, está respondido. Nós, irmãos, nós temos uma visão superficial do que é o amor. Quando nós achamos que amamos, muitos pais falam: eu amo meu filho, mas ele não corrige o filho. Muitas mães, elas falam: eu amo meus filhos, mas ela não traz a correção aos seus filhos. Será que esse é o verdadeiro amor? Será que é esse o amor? Que é o mesmo amor praticado pelo Deus, Criador dos céus e da terra? Será que quando Deus nos ama, irmãos, Ele nos deixa fazer o que a gente quer? Será que quando Deus Ele ama as pessoas, Ele fala assim: faz o que você quiser, né? Pode fazer o que você quiser. Não é assim, irmãos. A correção, ela é um atributo do amor, ela faz parte do amor. Então não tem como você amar sem você fazer uma correção. Então aqui, irmãos, a palavra de Deus nos remete a entender que o amor pelo próximo é um amor que é aquele que Deus nos ensina a nos multiplicar para com todos. O amor ao próximo. Irmãos, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai se prostrar diante de nada que não seja Deus, o único Deus verdadeiro. Você só vai se prostrar diante de Deus. Você só vai adorar a Deus. Você vai amar a Deus de forma intelectual, de todas as formas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai querer roubar seu próximo, você não vai querer matar seu próximo, você não vai querer praticar guerra contra o seu próximo, você não vai querer cobiçar a mulher do próximo porque você não quer que ele cobice a sua. Irmãos, se as pessoas começassem a se atentar para o amor ao próximo, amas o teu próximo como a ti mesmo, esse simples versículo, irmãos, resolveria o problema da humanidade. Porque as pessoas hoje, elas querem viver, mas elas às vezes querem impedir que o outro viva. As pessoas querem adquirir, mas muitas das vezes elas querem impedir que os demais adquiram.
pessoas hoje, elas querem viver bem, comer bem, mas muitas das vezes elas não proporcionam isso para as demais pessoas. E você fazendo isso, você pega toda a lei e você cumpre em apenas 2 versículos. Amar o teu Deus como a ti, sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Que é diferente do amor de um homem para com a mulher. E é diferente do amor de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, e de um amor entre irmãos. Esse amor é um amor de reciprocidade. Agora, o amor para com o próximo, não. Porque quem é teu próximo? Aquele que está próximo de você. Quando você pratica o bem, sem olhar a quem, sem saber que aquela pessoa vai fazer o mesmo para você. Você praticando as coisas boas, aquelas que Deus implantou no seu coração. Porque quando você está cheio de Deus, quando Deus te preenche, você está cheio do que é de Deus. E se Deus é amor, como que você vai mandar ódio? Como que você vai mandar para fora? Como você vai trazer para fora ódio, iniquidades, se você está cheio de Deus? Se a palavra de Deus nos ensina que Deus é amor, irmãos. Por isso que nós precisamos entender esse conceito. Por isso que nós precisamos entender o que Deus está falando, qual é o conceito de trazer Deus para viver dentro de você. Amar a Deus, irmãos, é obedecer a Deus, porque você não vê Deus. Deus, irmãos, ele não foi visto por ninguém. E a própria palavra de Deus nos ensina que como você pode falar que você ama a Deus, que você não vê, mas você despreza o seu irmão que está do lado que você vê todo dia. Não tem como a pessoa falar eu amo a Deus e despreza o seu irmão que está do lado. Não tem como isso acontecer. Quando você, irmãos, preenche o seu ser com Deus, quando o Espírito Santo de Deus ele habita em você, você quer externar tudo isso. Aleluia! Você quer externar Deus. E quando você externa Deus, irmãos, quando você externa Deus, você externa um amor verdadeiro. Glória a Deus. Você externa para fora um amor que não é invejoso. Quando você vê o seu irmão adquirindo coisas, você fica feliz pelas conquistas desse irmão. Você não se comporta com indecência. O amor verdadeiro, irmãos, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele não suspeita mal, ele não tem olhos altivos. Aleluia! Quando você está cheio de Deus, você quer ver todas as pessoas bem, você não quer ver nem o seu inimigo se dar mal. É isso que é importante a gente falar para vocês. Quando você se preenche de Deus, quando o seu interior ele está preenchido com Deus, você vai externar Deus, você vai externar coisas boas, você vai externar um amor verdadeiro, um amor que não requer a reciprocidade, o amor que não é a via de duas mãos. Você não precisa que a pessoa te faça nada, ou que você não precisa que a pessoa te ame, mas você precisa amar aquela alma, você precisa amar aquela vida, porque você tem conhecimento para onde aquela alma vai, para onde aquela vida vai, se ela não aceitar Jesus, se ela não consertar a sua vida com Deus. E esse amor, irmãos, que nos remete a andar, a falar de Deus, a sentar, a pregar o Evangelho, a buscar essas vidas onde quer que elas estejam. E muitas das vezes, irmãos, o que mais a gente observa, as pessoas fazendo as coisas por obrigação. Nada que seja por obrigação possa se equiparar às coisas de Deus. Porque todas as coisas de Deus é por ato de voluntariado. Aleluia. Nada pode ser por obrigação. Ai, mas eu fui lá, eu fiquei lá, eu tive que ir, eu faço porque isso me é imposto fazer. Irmãos, a gente pode ser imposto para nós trabalhar, cuidar da nossa casa, cuidar do nosso carro, cuidar dos nossos filhos, né? Mas as coisas de Deus, elas têm que vir do fundo do nosso coração. As coisas de Deus, elas têm que vir de nosso interior. Nós temos que externar Deus para fora com tudo aquilo que Ele nos preenche. E muitas das vezes, irmãos, nós
proibimos e não permitimos sermos submersos em Deus, preenchidos por Deus. Não tem como, irmãos, vocês estarem cheios do Espírito Santo e com olhos altivos e desejando mal para as pessoas e não chorar com os que choram. Irmãos, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 13, a suprema excelência do amor. A palavra de Deus fala assim, irmãos, que você pode falar na língua dos homens e na língua dos anjos. Se não tiver amor, não serve para nada. Você pode pegar toda a sua fortuna, distribuir para o povo. Se você não tiver amor, nada para isso serve. A palavra de Deus fala, irmãos, que você pode pegar o seu corpo e entregar para ser queimado vivo. Se você não tiver amor, nada serve, não tem sentido. O amor, irmãos, quando você está preenchido por Deus, o amor, ele é um amor que ele é insuperável. É um amor que te move, irmãos, fazer coisas assim que as pessoas olham e falam, como é que essa pessoa faz isso? Como que esse irmão, ele tem essa força para andar tudo isso, para fazer tudo isso, mesmo essas pessoas não querendo, mas ele está lá insistindo em fazer. A pessoa chega do seu lado e você sente paz. É isso que o cristão tem que remeter de Deus. O cristão, irmãos, quando ele chega no lugar, ele precisa trazer paz, porque ele tem paz dentro dele, ele está com Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele te traz paz. Como que um cristão ele pode chegar no lugar e trazer uma sombra negra para uma pessoa, as pessoas olharem e falar assim, eu não me sinto bem do lado dessa pessoa. Não pode acontecer isso, irmãos, porque você é preenchido por Deus. E se Deus é amor, e se você está cheio de Deus, você está cheio do amor de Deus. E se você está cheio do amor de Deus, como que o seu olhar está sendo altivo? Como que você pode olhar para uma pessoa sem ser com um olhar de misericórdia? Quando você olha para uma pessoa caída numa calçada, você tem que olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia. E se você não pode estender a mão para essa pessoa, não critique. E se você está preenchido por Deus, como que você pode estar num lugar atrás de cargo? Como que você pode estar num lugar atrás de ser bem remunerado? Hoje, irmãos, nós percebemos que muitas pessoas são movidas por remuneração, por serem bem-sucedidas, por serem pessoas famosas do Evangelho, pessoas que fariam de tudo para ter fama no meio gospel. Será que isso que é ter o amor de Deus dentro de você? Será que é esse o amor de Deus? Será que quando você está cheio do amor de Deus, é isso que você tem que externar para fora de você? Irmãos, o amor de Deus, ele é um amor perfeito. A palavra de Deus aqui, irmãos, ela fala assim, ó. Assim nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação por nossos pecados. Irmãos, você teria coragem de entregar o seu filho, um filho seu, um bebê inocente, para morrer por uma sociedade como nós vivemos? Jesus, irmãos, ele era imaculado e não tinha pecado. E ele foi levado ao matadouro. E ele não reclamou. Ele não retrucou. Ele simplesmente foi obediente ao Pai. E ele foi levado àquele matadouro. Ele foi cuspido. Ele foi chicoteado.
Ele foi martirizado, ele foi transpassado, ele foi pendurado no madeiro por os nossos pecados. E muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos compreender coisas simples. É que é você estar do lado de uma pessoa que necessita do seu apoio, que necessita de você como ser humano. E muitas das vezes você acaba ignorando essa pessoa. Simplesmente porque você acha que essa pessoa não tem mais jeito. Que essa pessoa está longe para ser atingida do amor de Deus. Irmãos, todos nós, embaixo do céu, tudo é pecado, tudo é vaidade. Nós, hoje, estamos aqui falando com vocês, graças a Deus, ter nos olhado lá de cima e ter nos convencido do caminho errado que nós estávamos. E hoje, de acordo com a sua graça, andamos, respiramos e somos mantidos em pé através do seu Santo Espírito. E podemos aqui estar transmitindo essa live para vocês, através da graça de Cristo, através das mãos fortes de Deus, nos sustentando com as suas fortes mãos. Porque em qualquer momento, se Deus retirar a sua graça, eu volto a comer carniça no meio que eu vivia. Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Não existe pessoas melhores umas que as outras. Existem pessoas que foram atingidas pela graça de Deus e pelo amor de Deus. E essas pessoas que foram atingidas pelo seu amor e pela sua graça, hoje estão numa situação melhor. Não melhor do que outras pessoas, mas melhor do que o estado que essa pessoa estava antes desta graça, antes desse amor atingir ela, de Deus. E eu posso falar para os irmãos, porque eu vivia numa vida de escuridão, uma vida de sombra, uma vida de podridão, irmãos. E hoje, graças à misericórdia de Deus, Deus me atingiu com a sua graça, e hoje eu estou aqui vos falando. Mas enquanto os que estão lá fora, que não foram atingidos pela graça de Deus, são pessoas desqualificadas? Não, mas são pessoas que ainda não foram atingidas pela graça de Deus. Elas merecem o nosso apoio? Sim. Elas merecem as nossas orações? Sim. Elas merecem as nossas mãos amigas? Sim. Porque são pessoas como nós. E nós temos que remeter esse amor que Deus nos preencheu para com esse próximo, irmãos. Porque amar a minha esposa é fácil. Amar o meu filho é muito fácil. Amar a minha filha é fácil. Porque são provenientes de mim. Mas amar um estranho, amar uma pessoa que está caída na calçada, sujo e com odor ruim, é difícil. Mas quando você está preenchido com o amor de Deus dentro de você, isso se torna coisa fácil. Porque quando você olha para aquela pessoa, o único intuito seu é salvação para aquela alma, é salvação para aquela vida. Aleluia! Glória a Deus! É isso que nós precisamos ter, irmãos. Amor para com o próximo. Um dia eu estava numa convenção lá em Mauá. Um coronel lá, muito famoso, hoje já é falecido, estava lá e ele propôs uma coisa. No meio de tantas pessoas, ele falou assim: olha, eu quero que vocês me façam montem grupos aí de 4, 5, 6 entre vocês e me tragam uma proposta aqui de como resolver o problema da humanidade. Eu quero que vocês façam isso. E quem conseguir trazer uma proposta simples, rápida, para resolver o problema da humanidade, vai ganhar um prêmio aqui. E eu já estava com Cristo nessa época. E eu reuni um grupozinho lá de minha confiança. Eu falei assim: meu, aqui ó, fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E as pessoas, meus amigos, falaram assim: puxa, Cavalcante, isso aí resolveria mesmo. Aí eu cheguei pro coronel, eu nem sabia que o coronel, ele tinha aceitado Jesus na sua vida. Que Deus o tenha, hoje ele é falecido. Que Deus o tenha. Eu nem sabia que ele tinha aceitado Jesus. Aí eu cheguei lá para expor a nossa tese. Aí eu peguei o microfone no meio de todas ali aquelas pessoas e falei assim: olha, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai colocar em prática todos os preceitos de Deus.
que é não roubar, não matar, isso, aquilo, outro. E se você ama o seu próximo como a si mesmo, você não vai querer fazer o próximo somente aquilo que você gostaria que fizessem para você. Como que você vai tratar o seu próximo mal porque você não quer ser tratado mal? Você não vai enganar porque você não quer ser enganado. Você não vai roubar porque você não quer ser roubado. Você não vai matar porque você não quer ser morto. Você não vai desviar verba porque você não quer que alguém desvie verba sua. Adulterar. Você não vai adulterar porque você não quer que alguém adultere com a sua família, com a sua esposa. Então, irmãos, é simples. 2 palavrinhas que resolveram o problema da humanidade. E aí o coronel levantou da cadeira dele e começou a bater palma. E eu fiquei feliz, porque naquele momento, aquilo ali... Irmãos, a palavra de Deus fala assim, ó, que toda a palavra de Deus, ela não volta vazia. São palavras vivas. Essas palavras que nós falamos da Bíblia Sagrada, são palavras vivas. Elas, quando você fala, elas procuram um coração que esteja apto para receber essa palavra. Aleluia. E essa semente, ela pode até achar alguns corações fechados, sim, mas ela vai encontrar um coração onde tem uma terra fértil, ela vai ali se instalar. E ao seu dado momento, ela vai crescer e frutificar. Glória. E é isso que é importante, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que a única função que nós temos, a única coisa que nós precisamos fazer é falar do amor de Deus para as pessoas. Aleluia. E o resto é com Deus. Eu não tenho poder para te convencer, meu irmão e minha irmã. Eu não tenho poder para fazer com que você acredite nas minhas palavras. Mas o poder de Deus que emana dessas palavras, assim o tem. E como a própria palavra de Deus, ela é seletiva. Ela seleciona, ela busca no meio de muitos as pessoas as quais Deus deseja. E muitas das vezes você está do lado de algumas pessoas assim, e você percebe que uma pessoa foi impactada com a palavra, mas você não foi. Não se preocupe, porque aquela palavra não é para você, era para aquela pessoa. Porque Deus assim o faz. As palavras que saem, que emanam da Bíblia Sagrada, são palavras de vida. É impossível, irmãos, você ler a palavra de Deus e você não ter vida. Você não ser contaminado com vida. Glória. Aleluia! Irmão, se você não quer aceitar Deus, mas se você ler a Bíblia, você já vai ter uma vida melhor. Porque a Bíblia, ela te remete, ela não vai contra nenhum tipo de conceito, nem doutrina de país nenhum. Ela não vai contra o governo, ela não vai contra ninguém. Ela só te remete a fazer coisas boas. Ela nos ensina que nós temos que ser obedientes às leis. Ela nos ensina que nós temos que ser submissos aos nossos patrões no trabalho. Ela nos ensina como tratar os nossos filhos, como tratar a nossa esposa, como a nossa esposa nos trata, como os nossos filhos têm que nos tratar. Ela só nos ensina a como viver. Ela é o manual do ser humano, irmãos. Por isso que eu amo a palavra de Deus, por isso que eu me debruço em cima dessas palavras e vivo, procuro viver cada palavra dessa que eu prego. Aleluia. E é isso que é importante, irmãos. Quando nós aqui falamos, quando você recebe essa palavra, você é impactado por essa palavra e você fica tremendo, você fala, puxa vida, por que eu estou sentindo? Porque o Espírito de Deus está te tocando, porque o Espírito de Deus, ele vai junto com a palavra, porque a palavra é viva e eficaz. E quando Deus, ele olha lá de cima, ele vê a humanidade, e ele vê a necessidade dessa humanidade ter uma segunda chance, porque ele tinha um concerto somente com uma nação, e ele olha lá de cima e ele fala, não, a necessidade que eu venha me revelar para todas as nações do mundo, eu preciso fazer algo, vou enviar meu filho, e o meu filho, meu único filho, ele vai ser o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que através desse Cordeiro, hoje nós somos passivos de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos condenados a ir para o inferno, mas hoje, graças ao sacrifício e à obediência de Cristo para com o Pai, hoje nós podemos gozar de uma paz interior e sermos aconselhados pelo Pai. Antes, a Bíblia fala em Romanos 8 que nós éramos considerados inimigos de Deus, mas hoje fomos reconciliados com o Pai através da morte do Filho. Aleluia! Estamos aqui para falar desse amor que temos, que Deus nos preenche, esse amor verdadeiro,
Você não sente maravilhoso? Você não percebe como é maravilhoso você ter um Deus maravilhoso, um Deus grande, poderoso que te ama? Glória a Deus. Irmãos, não tem nada melhor nesse mundo de você saber que você é amado por Deus. E que esse Deus é capaz de fazer todas as coisas, qualquer coisa, por você. Ele, irmãos, Ele é capaz de até te fazer um mal para que desse mal se torne um bem na sua vida. Irmãos, muitas pessoas podem até não acreditar, mas se Deus pegasse toda a humanidade e lançasse no inferno, Ele continuaria sendo um Deus bom, misericordioso e um Deus verdadeiro. Se Deus lançasse toda a humanidade no inferno e destruísse toda a humanidade, Ele continuaria sendo um Deus bom, misericordioso, um Deus verdadeiro. Mas Ele não quer isso, irmãos. Não é agradável a Deus que o homem se perca e vá para o inferno. Mas Ele te dá um livre-arbítrio. Esta noite Ele está falando com você. Se você esta noite usar desse livre-arbítrio e dar um passo para Jesus, Ele dará 2 ao seu encontro. Ele dará 2 ao seu encontro. Ele quer preencher esse espaço que está na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele quer preencher esse espaço que nada preenche na sua vida. Que mulher não preenche, que homem não preenche, que casa não preenche, que profissão não preenche, que nenhum tipo de amor preenche. Somente o amor de Deus vai te preencher, meu irmão. Aleluia. Não fique achando que se você concluir sua faculdade, ou se você conseguir aquele carro dos sonhos, ou aquela moto dos sonhos, você vai ser preenchido. Porque nada nessa terra, nada debaixo do céu preenche o ser humano a não ser o amor de Deus. Porque esse amor de Deus, ele te enche de dentro para fora, e você é preenchido por esse amor de Deus. Aleluia, um amor perfeito. E por isso que quando você está cheio desse amor, você quer externar esse amor, fazendo ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse com você. Você não quer fazer mal para as pessoas, você não quer praticar iniquidade, porque você está cheio de Deus. Aleluia. Você só quer falar do amor de Deus, você só quer falar desse amor que te preencheu, que arrancou das suas entranhas toda a maledicência, que arrancou lá de dentro do seu íntimo aquilo que te fazia mal. Sabe, irmãos, aquela depressão, aquela angústia, somente Deus pode tirar de você, meu irmão e irmã. Não estou falando, não vou falar aqui das terapias e nada disso, mas somente o amor de Deus pode te preencher, porque Deus que te criou, Ele te fez com as próprias mãos, Ele sabe como agir na sua e na minha vida. Ele sabe o que você e eu precisamos, mesmo que nós não saibamos o que nós precisamos, Ele assim o sabe. Ele sabe, irmãos, Ele sabe o que você precisa. Aquelas feridas que não saram, Ele sabe onde aliviar. Aquela mágoa, aquela falta de perdão que você não quer liberar, Ele sabe onde tocar, que você vai se sentir tão assim agradecido, que você vai começar a querer liberar o perdão, querer liberar o amor que esse Deus preenche na vida do ser humano. Aleluia. É algo maravilhoso, irmãos. É algo inacreditável. Não existe ação que possa se comparar ao Deus verdadeiro na vida do ser humano, irmãos. Não tem como. Irmãos, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6 a 8, fala assim, ó: porque o Senhor corrige aquele que Ele ama, e açoita qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Então, irmãos, é assim, ó. Da mesma forma que o pai tem que corrigir o filho, Deus, Ele tem que corrigir os seus filhos, porque existe essa necessidade. Como que pode o pai ver o filho se desencaminhar, não toma medidas extremas contra o filho? Ele tem que trazer a correção. O livro de Provérbios fala assim, que o pai que não traz correção sobre o seu filho, entrega o seu filho na mão do diabo. E a própria palavra de Deus também, no livro de
de Provérbios fala que se você fustigar o seu filho com a vara, e nem com isso ele vai morrer. Não estou te falando, irmãos, nem pregando para vocês pegar o filho de vocês e bater com vara. Eu estou falando a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em Provérbios que fustigando o seu filho com a vara, ele não vai morrer. Entendeu, irmãos? Mas é assim, todo tipo de correção é boa para os filhos. Na hora, naquele momento, não pode até não se tornar uma coisa boa para o filho. Pode não olhar com bons olhos para o filho. Mas logo depois que o filho começa a entender que aquilo era uma coisa boa, que aquela correção era uma coisa boa para ele, se torne algo positivo. Lá no versículo 8 fala assim, ó: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Porque se você é filho de Deus, mas você não aceita a correção de Deus, então você não é filho, você é bastardo. E é isso que nós precisamos entender. A correção de Deus é algo necessário. Da mesma forma que Deus ele corrige os seus filhos, nós como seres humanos temos os nossos filhos, temos que corrigir também. E o amor, a correção, ela faz parte do amor. Sem a correção, não tem amor, não existe amor sem correção. Amém, meus irmãos? Amém. Nós estamos finalizando. Quero falar lá no livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus, livro de Mateus, apóstolo do Senhor Jesus, capítulo 11, versículo 28. Fala assim, irmãos: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando nós nos propusemos a fazer as coisas de Deus com dedicação, tudo se torna mais fácil. Quando você dá um prazo para Jesus e Jesus dá 2 para você, tudo começa a se encaixar dentro de um tabuleiro. Você começa a perceber que as coisas que você fazia no passado se tornam coisas assim, e você mesmo, o próprio pecado, quando você está com o Espírito Santo, ele te constrange. Você não quer praticar o pecado. Então você começa a deixar aquele fardo de lado. O jugo, aquele fardo começa a cair. O fardo do pecado, ele começa a cair de nossas costas. E começa a vir um jugo de Jesus que é suave e leve. E vem uma coisa maravilhosa. E você começa a entender muita coisa. E por isso que é a necessidade que nós vamos nos preencher de Deus. Nos encher de Jesus. Nos encher do Espírito Santo. E agir com esse Espírito Santo com as demais pessoas aí fora. Tomando essa passagem onde fala que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, ele contém toda a lei. A pessoa que pratica esses 2 versículos, ele pratica toda a lei. Ele está trazendo toda a lei para si. Ele pratica toda a lei. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e você amar o seu próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Eu quero falar para você. Quero falar para você essa noite. Você que entendeu, você que compreendeu, você estava aí e alguma coisa falou diferente no seu ouvido essa noite. Esse irmão está falando do amor, alguém me ama desse jeito? Será que Deus me ama desse jeito? Irmãos, Deus te ama. Jesus, ele te ama, irmãos. Ele te ama. Você, para Jesus, você é uma pedra preciosa. Você é uma joia incalculável para Deus. Mas só se você se acha pecador, porque se você não se acha pecador, você não está embasado no que eu vou falar agora. Mas se você se acha pecador como eu, se você se vê como um pecador como eu, essa palavra é para você. A palavra de Deus fala assim, ó: mais vale para Deus um pecador que se arrepende do que 100 justos que se acha justo. Então, irmãos, o Evangelho é para aquelas pessoas que se sentem pecador, que sabe que é pecador. Porque a palavra de Deus fala assim: aquele que diz que não peca, já está pecando. Deus olhou no céu e na terra e não viu nenhum justo sequer. Todos nós, irmãos, somos injustos e pecadores.
E o que nos justifica? O que nos justifica? Estarmos em Cristo. Porque a própria palavra de Deus fala assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E esta noite eu estou falando para você, existe um Deus maravilhoso que te ama de verdade e deseja você esta noite e quer te salvar. Ele quer começar a compartilhar na sua vida. Ele quer fazer parte da sua vida a partir de hoje. E para que isso aconteça, você precisa confessar Ele perante a todos. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei Ele diante do Pai. Então eu quero que você esta noite, agora, confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Peça perdão para Ele pelos seus pecados. Fala, Senhor, eu não sou ninguém, eu sou um pecador. Fale com Jesus aí onde você está. Eu sou um pecador, Senhor. Eu sou pecador. Mas eu desejo o Senhor na minha vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser amado. Eu quero sentir esse amor que esse irmão está falando. Esse irmão aí está falando de um amor que eu desconheço. Eu não conheço esse amor. E eu quero conhecer esse amor. Então aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você vai ver. Que você vai passar a sentir esse amor que te constrange. Você vai começar a chorar. Porque o Espírito Santo ele vai te constranger. Ele vai te me remeter. Ele vai mostrar para você aonde você vivia e aonde você vai passar a viver. Ele vai começar a te mostrar todos os livramentos que ele te deu no passado. Ele vai começar a mostrar para você tudo que Ele fez durante toda a sua vida. E Ele vai fazer você compreender que você é importante para Ele. Que Ele te ama. E que independente da sua cor, da sua raça, da sua etnia, Ele te ama. E é esse o amor que é importante, o amor de Deus para com o ser humano, o amor de Deus que nos preenche, que nos constrange, que nos enche de amor. E é isso que nós precisamos. O mundo já está cheio de ódio, o mundo já está cheio de guerra. Nós precisamos desse amor que nos constrange, que nos preenche. Aquela depressão, aquilo que você sente de angústia, de mal do seu coração vai sair. Sabe aqui quando você olha na internet que você vê aquele monte de coisa e fala, por que eu não tenho isso? Vai acabar, você não vai ter mais inveja do ímpio, porque a Bíblia fala que a vida do ímpio é como as ervas do campo, nasce de manhã, tem o seu esplendor durante o dia e à tarde seca e murcha e morre. E que você vai almejar as coisas do alto, porque as coisas da terra não vai mais fazer sentido para você. Você vai começar a olhar para as coisas espirituais. Isso que é bom na vida do cristão. Levante a mão que eu quero orar por você. Peço para que a igreja ajude em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, ajuda, Senhor, nessas vidas, ó Pai. Ó Senhor, manda o Teu Espírito Santo, Senhor, tocá-las, Pai amado, libertá-las, Pai amado, em preenchê-las, ó Senhor, de Ti. Encher essas vidas, Senhor, com Teu amor, Pai amado. Ó Senhor, perdoa os seus pecados, suas transgressões, Senhor. Não permita, Senhor, que o diabo tenha legalidade em suas vidas a partir de hoje. Fecha a boca do diabo no trabalho, na faculdade, no serviço, onde quer que elas estejam. Ó Senhor, enche esses vasos, Senhor, com Teu amor perfeito. Enche essas vidas, Senhor, com aquilo que mais o Senhor tem, que é amor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os seus pecados estão perdoados em nome de Jesus. Tu és santo e poderoso. Receba o Espírito Santo de Deus aí onde quer que você esteja. Recebam a paz do Deus vivo nas suas vidas a partir de hoje. Recebam o amor que constrange o ser humano na vida de vocês e sejam cheios, sejam preenchidos deste amor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham uma excelente semana. Já passei 10 minutos aqui, irmão, me perdoe. Tenham uma excelente semana, uma semana abençoada na vida de vocês. Que os seus filhos sejam abençoados e protegidos nas idas para a escola, para o trabalho, durante a estadia na escola, no trabalho e no retorno para casa. Que nada aconteça com vocês, em nome de Jesus, vocês sejam protegidos, em nome de Jesus. Aleluia. E até domingo que vem,
às 18 horas, levante as mãos para o céu para receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.